Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, é com muita honra que recebemos hoje aqui no Cá Entre Nós a doutora Clarissa Amaio Oquino Delgado, fundadora da ICOV, Agro Bioinsumos Agrícola Limitada. Doutora Clarissa é engenheira agrônoma formada pela Exalc em 2008, possui mestrado de 2014 e doutorado em 2017 em Ciências Biológicas, na Botânica pela Unesp, com ênfase em Bioquímica de Plantas. Atualmente, ela desenvolve pós-doutorado no Departamento de Engenharia Química da UFSCar. Com mais de uma década de experiência, a doutora Clarissa atuou como consultora agronômica pesquisadora, professora no curso de Agronomia e Auditoria de Qualidade na área de registros defensivos. À frente da ICOV Agro, a doutora Clarissa lidera iniciativas inovadoras no desenvolvimento de bioinsumos, promovendo soluções sustentáveis que aumentam a produtividade agrícola e a saúde do solo. Desde sua formação em 2022, a startup já conquistou mais de 25 iniciativas de incentivo e pesquisa inovativa, incluindo cerca de 2 milhões em auxílio financeiro, que foram investidos no desenvolvimento de tecnologias que buscam tornar a agricultura mais produtiva e sustentável. Hoje, a doutora Clarissa compartilhará aqui conosco sua expertise em bioinsumos, explorando como essas soluções naturais revitalizam o solo e fortalecem o agronegócio, alinhando produtividade e sustentabilidade. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Clarissa.
Oi, Nelson, muito obrigada pelo convite, é um prazer participar. Prazer é todo nosso em poder aí obter um pouco dos seus conhecimentos sobre os bioinsumos, para que a gente possa entender um pouco como é que funciona tudo isso, né? E iniciando o nosso bate-papo aqui, não poderia ser diferente, eu gostaria que a senhora pudesse nos explicar em detalhes o que são bioinsumos e por que eles são considerados uma evolução na agricultura. Os bioinsumos, eles são produtos naturais, então eles são obtidos ou de extratos de plantas ou são formulados, né, a partir de micro-organismos como fungo e bactérias benéficos, e eles podem ser utilizados tanto para controlar pragas e doenças, né, que afetam a agricultura, como também para melhorar a saúde nutricional das plantas. Ah, interessante. Doutora, quais são os principais benefícios dos bioinsumos para o solo e para as culturas agrícolas? Os bioinsumos, eles têm a função, eles podem ajudar as plantas, né, de diferentes formas. Então, quando a gente tem doenças ali na agricultura, ou a gente tem insetos, né, que são chamados aí de pragas, que também afetam a produção agrícola, a gente pode utilizar os bioinsumos para fazer o controle, tanto dos micro-organismos que causam as doenças, como também para os insetos, ali também ácaros, nematóides, todo tipo aí de ser vivo que está afetando ali o desenvolvimento da cultura, né? E, por consequência, impactando ali na produção dos alimentos e também de energia. Um outro ponto, né, uma outra forma que os biológicos eles podem ajudar as plantas na agricultura é em relação ao balanço nutricional. Então, a gente tem ali micro-organismos que podem ajudar as plantas fixando nutrientes. Então, quando a gente olha para as bactérias fixadoras de nitrogênio, por exemplo, né, elas são capazes de pegar o nitrogênio que está aqui no ar, que a gente respira, e transformar ele numa forma que as plantas possam utilizar. E para que as plantas precisam disso, né? As plantas, a gente aprende lá desde criança que as plantas, elas fazem fotossíntese, então elas conseguem produzir seu próprio alimento. Claro que a energia vem ali do sol mesmo, mas elas precisam de alguns nutrientes para conseguir fazer tudo o que elas precisam, né? Então, elas precisam do nitrogênio, precisam de fósforo, precisam de potássio. Então, esse tipo de mineral que, em geral, as plantas obtêm ali dos fertilizantes no solo, os bioinsumos, eles podem também fazer esse papel. Ah, legal. Doutora, a adoção de bioinsumos tem crescido no Brasil. O que tem impulsionado essa tendência e quais os desafios que ainda precisam ser superados? Os biológicos, eles vêm ali primeiro, para ajudar o Brasil a se tornar mais independente em relação aos insumos agrícolas. Então, quando a gente olha para o Brasil, né, ele é uma potência agrícola, né? A gente produz muitos alimentos, exporta grande parte ali das commodities, né, que são utilizadas no mundo todo, mas a gente ainda precisa importar grande parte da matéria-prima dos insumos que a gente aplica no campo, né, tanto defensivos como também fertilizantes. Então, os biológicos, eles vêm também para ajudar nisso, né? O que a gente precisa para que eles consigam fazer isso? A gente precisa desenvolver tecnologias que a indústria brasileira possa absorver. Então, a gente precisa ajudar ali nesse desenvolvimento para que a gente consiga produzir os nossos próprios fertilizantes e defensivos aqui no Brasil. Então, realmente é um segmento que está a todo vapor aí num crescimento e precisa justamente esse olhar todinho que vocês aí da ICOV têm dado. Doutora Clarissa, como que os bioinsumos podem ajudar na redução do uso dos fertilizantes químicos e os defensivos agrícolas? Eles podem auxiliar, em parte, na substituição. Então, quando a gente olha lá para as bactérias fixadoras de nitrogênio, é uma forma da gente ajudar as plantas a obterem ali o nutriente que ela precisa de uma maneira muito natural. O processo ali que o micro-organismo, né, faz para obter o nitrogênio do ar e tornar ele numa forma que a planta use,
é muito parecido com o processo que é industrialmente realizado para produzir a ureia, por exemplo, que é o fertilizante nitrogenado mais utilizado. Outra forma também de redução, quando a gente olha para fertilizantes, os biológicos eles podem ajudar no aumento ali da eficiência desse uso. Então, se a gente olhar para fósforo, por exemplo, né, que é outro nutriente que as plantas precisam ali absorver. Os fertilizantes que são aplicados hoje na planta, mais ou menos ali 30% a planta consegue absorver. Mais de 50% ele não é perdido totalmente, mas ele acaba rapidamente mudando ali quando ele entra em contato com o solo e ele fica numa forma que a planta não consegue mais acessar. Então, a gente tem também desenvolvido produtos, né, bioinsumos, que conseguem fazer a ciclagem desse fósforo. Então, alguns fungos, né, têm essa capacidade de pegar esse fósforo que está numa forma que a planta não conseguiria usar, modificar ele, e aí a planta consegue novamente utilizar. Então, esses produtos, eles fazem a ciclagem aí desses nutrientes que estão disponíveis no solo. Bacana. Por si só, eles já vão fazendo essa ciclagem, como a senhora mesmo disse. Me diga só, pois não, senhora quer... Opa, imagina, acho que um outro exemplo interessante também para a gente pensar em relação aos defensivos, né? Então, é claro que os defensivos, eles são muito importantes para fazer agricultura hoje, mas olhando para algumas doenças especificamente, ali, né, como os problemas de fungos de solo, eles são problemas que dificilmente a gente consegue controlar só com uma ferramenta, só com os defensivos convencionais. Então, ter também ali outras tecnologias para ajudar nesse manejo é sempre muito interessante. E aí, nesse ponto, né, os bioinsumos, eles seriam ali trabalhadores que vão continuar ali esse trabalho ao longo do tempo, porque a gente está aplicando um ser vivo ali naquele ambiente agrícola. E ele vai ter uma ação pontual, logo que a gente aplica, ele já começa a agir, mas só que se ele se adaptar àquele ambiente, ele pode permanecer ali, se multiplicar e continuar fazendo esse mesmo efeito, né, de combate aos fungos que causam doença ao longo do tempo, ao longo das safras, né? Não só aquele efeito ali na safra atual, mas também nas próximas que virão. Importante, né? Importante, que não necessariamente precisa ser feito pontualmente, né? Pode colocar e obter um resultado prolongado. Doutora Clarissa, a Ecov Agro tem se destacado no setor de bioinsumos, como nós comentamos aí na pequena introdução que eu fiz sobre a sua entrevista. Quais são as principais inovações, melhor dizendo, que vocês estão trazendo para o mercado? Nós buscamos utilizar o que a gente tem aqui de riqueza no nosso país para melhorar ali a agricultura no campo. Então, nós utilizamos ali grande parte, né, dos micro-organismos que nós utilizamos, eles vêm da própria natureza brasileira, né? Então, quando a gente olha ali para um banco de micro-organismos que a gente tem acesso, uma parceria com a UFSCar, que ela foi isolada a partir do cerrado, e que quando a gente olha ali para o cerrado, né, quando eu estudei agronomia há um tempo atrás, a gente, à primeira vista, né, olha, o cerrado ele é constituído por solos que são relativamente pobres em nutrientes, são ácidos, e muitas vezes passam por ali por vários meses de seca. Mas, por um outro lado, ele é considerado ali um hotspot, abriga aí a segunda maior biodiversidade vegetal aqui do nosso país. Então, como que isso pode ser explicado, né? Como que um ambiente não muito favorável consegue abrigar tanta riqueza vegetal? Isso vem sendo explicado, né, na ciência pelos micro-organismos que estão ali no solo. E como que eles fazem isso, né? A partir de tudo que eu falei para você, né? Então, eles ajudam a planta de várias formas possíveis. Bacana. Eu acho que essa resposta deu meio que vai de encontro com a próxima que eu vou lhe fazer, e eu vou fazer mesmo assim. E é bom a gente reforçar esse assunto e essa pontuação que você está fazendo. Existe uma preocupação crescente com a sustentabilidade, a gente sabe disso. Como que os bioinsumos contribuem
para uma agricultura mais sustentável e resiliente? Ali a gente tem vários pontos interessantes para pensar, né? O primeiro é o que eu falei para você, né? Que a gente está inserindo um ser vivo. Então, além dele ter uma ação ali imediata, vamos dizer assim, né? Ali o produtor vai aplicar e vai conseguir verificar ali a diferença na própria safra. A gente também tem um efeito a longo prazo, e o que vem sendo chamado de agricultura regenerativa. E o que seria isso, né? A gente conseguir simular ou estimular ali um equilíbrio maior no ecossistema agrícola. Então, fazendo com que aquele ambiente ele se torne cada vez mais equilibrado. Então, é claro que a gente não vai pensar em acabar com todos os tipos de micro-organismos que causam doenças ou insetos que causam algum malefício para as plantas, mas a gente inserindo ali mais benéficos, a gente consegue equilibrar melhor essa balança. Então a gente consegue ajudar a planta a vencer ali essa guerra ali entre o que faz bem e o que faz mal para ela, de um jeito mais equilibrado. Uma outra curiosidade é o seguinte: os bioinsumos são aplicados no solo independentemente da cultura que vai ser plantada? Nós temos estudado, né, ali, e é claro que a gente tem ali micro-organismos que se adaptam mais a uma cultura ou outra, mas é claro que quando a gente pensa ali de uma forma geral, muitas vezes o mesmo micro-organismo que traz aquele benefício para o alface, ele também vai conseguir trazer o benefício para a cana, para o eucalipto, para outras espécies também. Mas é importante que seja feito, sim, também esse estudo ali para entender essa adequação. Até que ponto que aquele micro-organismo benéfico ele vai ser bom para as mais diversas culturas. Existem, claro, ali micro-organismos que eles são específicos, então muitas vezes eles têm ali uma preferência ou não conseguem se desenvolver em outras plantas, mas existem os que conseguem. Perfeito. Essa era uma curiosidade que surgiu agora, eu tinha que fazer essa pergunta, senão eu ia ficar com isso na cabeça. Doutora Clarissa, me diga o seguinte: o agricultor que deseja, melhor dizendo, começar a utilizar os bioinsumos, enfrenta barreiras de implementação? Ele enfrenta, né? Então, falei todas as vantagens de a gente ter ali um micro-organismo vivo, ali adicionar ali mais vida ao ecossistema agrícola, mas também tem alguns cuidados que são importantes aí de serem realizados, né? Porque a gente está inserindo um ser vivo, então a gente tem que entender que ele também tem ali algumas limitações. Então, se a gente está falando, por exemplo, de aplicar um fungo que tem ali atuação como um inseticida, é improvável que ele vá se comportar bem numa mistura de cauda com um fungicida. É claro que existem fungos que conseguem, tem essa compatibilidade, mas a gente precisa, né, estudar um pouco melhor para entender com quais tipos de mistura podem ser feitos, qual o período ali que a gente tem que esperar entre utilizar um defensivo convencional para depois poder aplicar um biológico, sem perder o efeito, né? Então essa seria aí uma recomendação, praticamente dito, sobre essa transição entre a utilização e não dos bioinsumos para quem quiser começar, é claro. Isso, assim, assim como nos defensivos convencionais, a gente precisa se atentar ali às instruções de uso, né? Então, entender ali qual que é o melhor período para que a gente possa aplicar, período em relação, assim, de manhã, um horário mais fresco, qual que é o estágio da cultura também, né? Se esse produto ele é mais indicado para um começo de ciclo, ou ali para um período mais posterior ali do desenvolvimento da planta. As instruções têm que ser muito bem seguidas, porque as instruções são frutos das pesquisas que são feitas, né? O que é colocado ali é o que foi feito durante as pesquisas e tudo mais. Mas acho que é importante dizer que vários dos bioinsumos agrícolas que já estão no mercado, eles têm se mostrado, sim, compatíveis com os convencionais. Então, é só mesmo uma questão da gente entender com o que a gente pode misturar
mas isso sim, claro, é possível. Ótimo. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Doutora, o Brasil tem um grande potencial para a produção de bioinsumos. Como a senhora enxerga o futuro deste mercado no nosso país? Ele tende a crescer exponencialmente, né? Então, quando a gente olha, hoje os biológicos, eles correspondem a cerca de 4% do mercado de insumos agrícolas, tanto de defensivos como de fertilizantes. Mas se a gente olhar assim, desde quando que isso começou a aumentar, faz pouco tempo. Então, desde 2018, o mercado ele já cresceu mais de 40%. Então, essa taxa de crescimento, ela vem mostrando ali como que o mercado ele tem respondido a esse aumento, né, de oferta, né, dos biológicos para a agricultura. E é interessante a gente pensar que, diferente ali dos produtos mais convencionais para a agricultura, o Brasil ele não está sendo só uma potência de uso. Então, nós não somos um mercado interessante só ali do uso dos bioinsumos para fertilizantes ou para controle de pragas e doenças ou para bioestimulantes. Nós somos uma potência também do desenvolvimento. Então, quando a gente olha ali, olhando um pouco para esse meu outro lado de cientista, pesquisadora, quando a gente olha para os principais artigos, os principais pesquisadores dessa área, vários são brasileiros. Então, isso sim mostra ali, né, o Brasil num papel de protagonismo dessa área que vem sendo adotada não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Interessante. Doutora, os bioinsumos, eles podem trazer impactos positivos também para o consumidor final? Como que isso reflete na qualidade dos alimentos?
isso também pode ser percebido. Então, quando a gente pensa ali nos biológicos para a agricultura, um dos pré-requisitos que o próprio Ministério da Agricultura, né, ele coloca para novos produtos possíveis, é que eles sejam seguramente seguros para as pessoas e para o ambiente. Então, eles são naquela classificação que é abaixo da menos tóxica, né, aquela em que não foi percebido um risco, um potencial de risco para a saúde humana ou para o ambiente. Então, isso traz ali uma segurança quando a gente pensa nos biológicos para a agricultura. E quando a gente olha ali quais os benefícios dessa substituição, né? Quando a gente pensa nos defensivos convencionais, principalmente, a gente pensa ali que eles podem, a gente pode consumir resíduos ali dos defensivos convencionais nos alimentos. Já para os biológicos, como eles vêm sendo registrados com esse critério maior aí de segurança, a gente não tem nem o risco de ter ali um resíduo dele. Interessante. Doutora Clarissa, cá entre nós, o que a motivou a se dedicar ao estudo e desenvolvimento de bioinsumos? Existe algum momento marcante nessa trajetória que fez ter certeza de que estava no caminho certo? Então, cá entre nós, minha motivação, ela começou ali quando eu fui fazer o mestrado e doutorado, né? Nesse período em que eu fiz o mestrado, doutorado, depois o pós-doutorado, eu consegui ter contato com diferentes grupos de pesquisa. Então, foi ali que despertou um amor pela ciência e dentro ali das possibilidades, essa área, né, que utiliza recursos naturais, né, fontes biológicas, é a que mais me encantou. Depois, nas minhas outras experiências ali profissionais, eu pude verificar que o que a gente tentava desenvolver, o que a gente tenta desenvolver dentro da academia, é exatamente o que os produtores têm buscado. Então, quando eu voltei a ter contato ali com os produtores, com empresários, eu vi que os gargalos, eles realmente são reais e realmente o mercado, ele tem buscado produtos mais seguros para as pessoas, para o ambiente e também tecnologias que venham aqui do nosso país. Então, essa vontade, né, de criar a ICOV, ela veio de tentar unir esses dois mundos, de olhar para tudo que a ciência brasileira tem desenvolvido, para tudo que os produtores têm necessidade e misturar ali esses dois mundos para usar a ciência para desenvolver novas tecnologias para ajudar o produtor. Bacana, você pôde, durante o seu momento de pesquisa, né, desse desenvolvimento todo, e agora passando toda essa sua tecnologia para a sua própria empresa. Né? Isso. Você está utilizando os dois lados e vendo o que pode ser feito e a necessidade que nós todos temos aí, que vocês podem ir trilhando esses caminhos mais direcionados. E até enxergo como uma startup ali de base tecnológica, que essa é uma das pontes, né, que podem ser criadas entre esses mundos aí que parecem muito distantes, mas eles estão muito correlacionados. Então, se completam, né? Isso, que eles se completam. Então, uma das missões da ICOV também é servir de ponte ali para unir quem precisa, quem tem as dores, quem tem ali os problemas, com quem tem potenciais, com quem tem o potencial de desenvolver as soluções, né? Porque que na verdade a ICOV aí vai também, né? Ela vai ter a necessidade, ela tem a necessidade e sabe agora como procurar pesquisando e solucionar esses próprios problemas. Né? Com certeza. Que bom. Doutora Clarissa, nosso sincero agradecimento por sua participação aqui no Cá Entre Nós, viu? Foi uma honra tê-la aqui conosco, compartilhando esses seus conhecimentos e mostrando como os bioinsumos podem transformar a agricultura de uma forma sustentável. Esperamos recebê-la novamente para continuar esse bate-papo, essa conversa tão enriquecedora. Muito obrigado e sucesso sempre, viu?
Eu vou pedir agora, aliás, vou colocar aqui os seus contatos, para que queiram falar diretamente com você, aí estão os contatos, e aproveitar para te pedir, para deixar uma mensagem aqui para os nossos seguidores que estão nos vendo agora. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, é sempre um prazer imenso, né, falar sobre biológicos para agricultura, falar sobre ciência, sobre inovação. Então fica o meu convite aí para nós transformarmos juntos aí a ciência e inovação para tornar a agricultura mais produtiva e sustentável. Legal. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos aí a sua paciência e seu tempo por estar aqui conosco, tá? Bom, pessoal, eu conversei hoje aqui no Cá Entre Nós com a doutora Clarissa Amaio Quino Delgado. A semana que vem nós teremos uma nova entrevistada, um novo entrevistado, sempre contando com a colaboração de vocês que nos seguem aí nas redes sociais e que também constantemente estão nos enviando seus e-mails, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. A todos que ficaram conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós com Nelson Marques.